Salmo 23. A história da ovelha que descobriu o cuidado de Deus. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos do mundo. Mas, mais do que palavras bonitas, ele é um retrato vivo de quem Deus é e de como Ele cuida de nós. Hoje, quero te conduzir numa jornada. Você vai ouvir uma história, uma parábola. A história de uma pequena ovelha. E nela, talvez você se veja. Talvez você encontre respostas. Ou talvez encontre o pastor que está buscando você. Então respire fundo. E permita que o Salmo 23 fale com você de um jeito novo hoje. Lira, a ovelha que se perdeu. O rebanho e o vale verde era início de primavera. As colinas ganhavam tons de verde brilhante e as flores silvestres se abriam como pequenos sorrisos coloridos. O rebanho caminhava com calma, seguindo cada passo do pastor. Entre todas as ovelhas, havia uma pequena Lira, curiosa, esperta, cheia de energia. Seus olhos brilhavam para o mundo, tudo parecia um convite para explorar. O pastor conhecia aquela animação. Ele sorria e dizia: "Pequena Lira, um dia essa tua curiosidade vai te meter em confusão." Mas havia carinho e orgulho em suas palavras. E ali, naquele vale, o salmista poderia ter escrito: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O rebanho descansava em segurança, bebia água fresca, caminhava sem pressa, tudo estava em paz." A curiosidade que afasta naquele mesmo dia, uma borboleta azul pousou na ponta de uma flor bem diante de Lira. Ela abriu as asas e voou devagar. Lira, encantada, deu alguns passos atrás dela. Só alguns passos. Depois mais alguns. O vento murmurou entre as árvores como se dissesse: "Volte, Lira." Mas ela não ouviu. A borboleta era bonita demais. Quando finalmente percebeu, a borboleta tinha sumido. E o rebanho também. A colina parecia maior. A luz do sol já não parecia tão quente. E o silêncio era pesado. Lira sentiu o coração apertar. O vale da sombra a ovelhinha começou a caminhar. Chamou pelo rebanho com pequenos balidos, mas ninguém respondeu. A floresta ficou mais escura. Galhos quebravam sob seus passos. Sombras se moviam entre as pedras. O medo veio como um vento frio no peito. Foi então que ouviu algo. Um rosnado baixo, profundo, ameaçador. 2 olhos brilhantes surgiram entre as árvores. Lira recuou, tremendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, seu pequeno corpo estava paralisado. Sozinha, fratsa, vulnerável. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas, naquele momento, ela não sentia isso. Ela só sentia medo. O chamado do pastor. Quando a criatura se aproximava, um som cortou o silêncio do vale. Lira! A voz do pastor ecoou forte, poderosa, cheia de autoridade. A criatura recuou. Outra vez, a voz. Lira! Estou aqui! O pastor apareceu no alto da colina, descendo com passos rápidos. Em sua mão, o cajado, no cinto, a vara. Ele se colocou entre a ovelhinha e o perigo. Com a vara, espantou o predador. Com o cajado, puxou Lira para perto de si. Ela chorava um choro de medo, alívio e cansaço. O pastor a segurou firme. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ela entendeu. O pastor não usava a vara para ferir, mas para proteger. Usava o cajado para trazer de volta. O caminho de volta ao pastor colocou Lira em seus braços. Caminhou com ela por entre as árvores. Atravessou o vale e subiu a colina. Ela podia ouvir as batidas do coração dele. A cada passo, sentia segurança, sentia-se amada. Quando chegaram ao rebanho, todas as ovelhas
se aproximaram. A noite caía, mas naquele lugar havia luz, havia cuidado. O pastor preparou um espaço para Lyra descansar. Colocou água diante dela. Passou óleo em suas patas machucadas. E então, olhando para ela com ternura, disse: "Minha pequena, você é valiosa para mim. E onde eu estiver, você estará segura." Reflexão. O Salmo 23, NA. Nossa vida. Agora, respire fundo, porque a história de Lyra é espiritual, mas é também humana. É sobre mim e sobre você. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Essa frase não significa que teremos tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos. Significa que Deus nos alimenta, nos sustenta, nos guia, e que quando nos falta paz, é porque talvez tenhamos nos afastado do cuidado dele como Lyra. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Às vezes Deus nos guia por caminhos que não entendemos, caminhos que parecem difíceis, estreitos, incômodos, mas ele não guia por castigo. Guia por amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Todos passamos por vales. Vales de ansiedade, depressão, luto, perda, desemprego, solidão, dúvidas. Vales onde a luz parece distante, onde o inimigo parece mais perto que Deus. Mas repare, o salmista não diz: "se eu andar pelo vale", mas "ainda que eu ande". Ou seja, é certo que vamos passar, mas também é certo que não vamos passar sozinhos. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara representa a proteção. O cajado representa a correção e direção. Às vezes Deus nos protege fechando portas. Às vezes, Ele nos direciona tirando coisas da nossa vida. Às vezes, Ele nos puxa de volta, mesmo quando dói. Mas tudo isso é amor. Amor que guarda. Amor que salva. Amor que disciplina. Preparas uma mesa perante mim. Mesmo em meio a inimigos, Deus prepara provisão. Você pode estar cercado de problemas, de críticas, de dificuldades, mas Deus te honra, te alimenta, te sustenta. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Deus não segue você de longe. Ele não te vigia para ver se você erra. Ele te acompanha, te cerca, te envolve. A bondade te segue para te lembrar do amor. A misericórdia te segue para te levantar quando você cair. E habitarei na casa do Senhor. Esse é o destino final, a promessa eterna. Não importa o vale, nem o deserto, nem as tempestades. O final da jornada é a casa do Pai, o descanso eterno, a paz que nunca acaba. Assim como Lyra, talvez você se afastou, talvez tenha seguido uma borboleta, um sonho, um desejo, uma distração, e agora se sente sozinho, com medo, cansado. Mas o pastor está te chamando pelo nome. Ele está procurando por você. E se você ouvir a voz dele hoje, não endureça o seu coração. Volte para o pastor, descanse nos braços dele, porque com ele nada vai te faltar.